ar, o Momento EBT está no ar. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Alô, Sofia Lima. Alô, Daniela Lima. Alô, Rebeca Santos. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios Aliança do Bem. Eu sou o pastor Roberto Santos e nós estamos ao vivo até às 11 horas da manhã. Eu quero mandar um abraço a você aqui do Capão Redondo. Você que estuda na nossa escola aqui na região sul de São Paulo. Nossa escola fica localizada aqui na região sul, entre Casas Bahia e Marabras, no Jardim Ângela, na Avenida Comendador Santana, 1855. Olha o certificado, olha a credencial e certificado de teologia sistemática. Você estuda na nossa escola, depois do estudo concluído, você vai receber um certificado e uma credencial de teólogo. Vai mandando aí a sua mensagem. Alô, pastora Daniela Lima. Alô, pastor Roberto Lima. Quero mandar um abraço a você do Embu Guaçu. Alô, pastor Valdir. É da nossa escola de teologia. Nós temos um núcleo no Embu Guaçu. Pastor Roberto Lima é o professor daquela grande equipe, daquele povo maravilhoso da igreja. Da igreja do pastor Valdir. Templo da Salvação. Olha que nome bonito, olha que nome bonito. Templo da Salvação. E você é o templo da salvação. Você é o templo do Espírito. Porque é o Espírito que nos dá força a prosseguir no caminho da salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é o Espírito Santo que nos conduz nesse caminho, que nos fortalece, nos dá estrutura, força, sabedoria, graça, para permanecer no caminho da graça. Através do Espírito Santo de Deus é que nós caminhamos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. A nossa sonoplasta Sofia Lima vai colocar um louvor e eu vou dedicar a você que está aí, que faz parte dessa escola teológica, ao nosso pastor Jefferson Altino do Nascimento, lá do Rio de Janeiro, Maria Lúcia da Silva, Carla Marques dos Santos, Maria Eliane Batista. Alô, irmã Eliane. A irmã Eliane me arrumou um celular. Eu estava sem celular, perdi meu celular e não estava comunicando com ninguém. A minha pastora Eliane me arrumou um celular e eu já estou aqui nas mídias novamente. Obrigado, irmã Eliane. Olha aí, a minha pastora Juscelene Santos do Jardim Aracati, Sandro de Souza, Margarida Fausina, Felipe Monteiro. Alô, Felipe Monteiro, 5 horas da manhã, pastora Daniela já estava me mandando mensagem. Felipe, meu garoto, que rapaz abençoado, coração extraordinário, se preocupa com as pessoas. É isso aí, é o caminho da graça. Walter dos Reis Galdino, cadê você, Walter? Tô com saudade do meu garoto. Elizabeth Maria Bitecora, Elcio Santos, Marli Rebouça, Reinaldo Santiago. Alô, pastor Reinaldo, como é que tá você, meu pastor? Joilson Lima, Francisco das Chagas. Alô, pastora Maria Oliveira. Sofia Lima, coloca o louvor aí. Eu quero dedicar a esses alunos maravilhosos. Depois eu vou falar o restante dos nomes de cada aluno que faz parte da Escola da Bíblia para Todos. Vamos de louvor e daqui a pouquinho nós voltamos. São 10 horas 15 minutos. É isso aí, voltamos. Olha que louvor bonito. Temos na sonoplastia Sofia Lima, Daniela Lima. Temos aqui também a Rebeca Santos na nossa sala, nos nossos estúdios. Pastor Roberto Lima está lá na Escola da Bíblia, na sala 1, é isso mesmo. Temos a sala 1, que é a Escola de Teologia. Temos a sala 3, que é a sala do presidente da Ornan. E temos a sala 4, que é os nossos estúdios. É um prédio aqui com 3 salas disponível para você. Se você quer estudar conosco, vem aqui na nossa escola de teologia, que nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus para o teu coração. A palavra de Deus diz assim, Pedro diz, antes de qualquer coisa, cresçam na
na graça e no conhecimento. Precisa ter essas duas dimensões de crescimento. A graça e o conhecimento, os dois caminham junto. Não adianta crescer só na graça e deixar o conhecimento a ver navio. Precisa ter conhecimento bíblico, conhecimento teológico, para poder você se tornar um cristão autêntico, cheio de autoridade, de conhecimento. Não pregar gato por lebre, porque tem pessoas que pregam uma coisa, mas a Bíblia está falando outra. Ela acaba arrebentando o povo de Deus, por falta de conhecimento. Então precisamos estudar, mergulhar na fonte da revelação, que é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não somos nada. O Salmo 139 fala da palavra, o tempo inteiro da palavra, né? Que é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Ou seja, a palavra é a fonte da luz. Se você tem palavra, você anda na luz. Jesus fala assim, ó, aquele que está na luz, assim como eu na luz estou, temos comunhão com Deus. Ou seja, se nós estivermos ligados na palavra, porque a palavra de Deus é o verbo, e o verbo se fez carne, a palavra se materializou. Ou seja, Jesus Cristo é a própria palavra. Por isso que nós temos que conhecer a palavra, que quando nós conhecemos a palavra, conhecemos Jesus. Olha o que diz a Bíblia, e conhecereis a verdade vos libertará. Então a palavra é a única fonte de transformação, de cura, de salvação, é a palavra de Deus. E nós temos aqui o nosso curso de teologia sistemática. Olha que certificado bonito, com credencial, você estuda com a gente. Depois de um ano de estudo, nós temos a formatura. Vamos ter uma formatura aqui em São Paulo. Se você quer estudar online, é só falar com a gente. Nós temos aqui, ó, você pode chamar aí no telefone da nossa escola. Daniela Lima, você lembra do telefone, o novo telefone, Daniela Lima? Nós temos um novo telefone da nossa escola. Eu vou passar para vocês aqui, porque eu troquei de número, então a gente precisa gravar porque é difícil. 921410695. Olha aí, a secretária Daniela já falou o número aqui, 11 921410695, é o novo telefone de WhatsApp para você chamar no WhatsApp para saber sobre a nossa escola de teologia sistemática. Operadora 11 921410695. Olha que telefone fácil de gravar. Nós vamos falar agora mais um pouco dos nossos alunos. Ana Paula, também que estuda conosco na nossa escola, Ana Paula Monteiro, Naim Mariano, Daniela Gomes, Nildilene Costa, José Leandro, o José Leandro lá do Rio Grande do Norte, que estudou com a gente online, mas nós vamos voltar com ele também, Maria Joana, Maria Aparecida. É isso mesmo, meus amados irmãos. Sofia, tem como colocar mais um louvor? Enquanto a Sofia coloca mais um louvor aí, nós estamos aqui diretamente dos estúdios Aliança do Bem. E eu quero dedicar a você que está aí ligadinho conosco. Vai mandando aí a sua mensagem. Vai mandando a sua mensagem para que eu possa falar seu nome aqui ao vivo para todo o Brasil. É isso aí, estamos ao vivo para todo o Brasil. Na sonoplastia Sofia Lima, Daniela Lima, Rebeca Santos, está todo mundo aqui nos estúdios da escola, da Aliança do Bem, um patrocínio da Escola da Bíblia para Todos. Quero mandar um abraço a você do Sonda Supermercado, meus amigos, colegas do Sonda Supermercado. Alô, você do Sonda Supermercado. Um abraço aos nossos pastores da Igreja Batista. Alô, você da Batista. Um abraço à pastora Luci Castro, da Primeira Igreja Batista em Jardim Progresso, em Bugaçu, São Paulo. Alô, você da Metodista, você da Universal, você da Deus e Amor. Olha aí, ó, tem o hino do Matos Nascimento, Daniela, que diz assim, ó: eu não vou na Metodista, não vou na Universal, na Assembleia eu não entro, na Batista eu passo mal.
Isso é ignorância. Cristo é a nossa luz. No céu só vai entrar lavado pelo sangue de Jesus. Jesus não tem placa de igreja. Jesus tem um povo lavado e remido pelo sangue de Cristo. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Vai ligando, vai mandando a sua mensagem para nós falar o seu nome ao vivo para todo o Brasil. Quero mandar um abraço a todos da Clínica Valente de Davi. Se você tem alguma pessoa com problema de dependência química, nós temos a solução. Jesus é a solução. E também as clínicas de recuperação. Se você tem algum familiar com problema de dependência química, nós levamos até a nossa clínica de recuperação. Meu irmão Renildo, pastor Renildo é o diretor das clínicas de recuperação, Maranata e Valente de Davi. São duas clínicas de recuperação. Se você tem alguém precisando de tratamento, nós temos a solução. A solução é Jesus. E o tratamento também da clínica de recuperação. Tem médico, terapêutico, tem psiquiatra, tem tudo. Tem até piscina na nossa clínica. Muito boa a nossa clínica, fica ali no Embu Guaçu. Alô, você do Embu Guaçu. Um abraço a você de Guararema, sul da Bahia. Um abraço a Jailson dos Santos, com Jesus no comando, diretamente de Guararema, terra da farinha. Alô, você de Salvador, Soteropolitano. Quem mora em Salvador é Soteropolitano. E quem mora na Bahia é baiano. Quem mora em Guararema, bueraremense. Itabuna, Ilhéus. Quero mandar um abraço a você de Vitória da Conquista. São José da Vitória, Camaquã, Camaçari, Floresta Azul. São as cidades da nossa Bahia amada. Quero mandar um abraço a todos vocês da Bahia. Eu sou da Bahia, mas eu moro em São Paulo. Meu sonho é voltar pra minha Bahia, chupar cacau, comer chupar laranja, comer jaca, tirada do pé e ser uma vida totalmente diferente. São Paulo é uma loucura. São Paulo só tem garoa. Quero mandar um abraço a todos os alunos da Escola da Bíblia para Todos. Ao nosso pastor Jefferson Altino do Nascimento, também a Maria Lúcia da Silva, Carla Marques dos Santos, Maria Eliane Batista, Sandro de Souza, Maria Juscelene, Margarida, Felipe Monteiro, Walter dos Reis Galdino, Elizabeth, Erison Santos, Maria Rebouça, Reinaldo Santiago, Marivanda, Francisco, Jailson, Bianca Genésio, Ana Paula, Nair Mariano, Daniela Gomes, Neudirene Costa, José Leandro, Tatiane da Silva, Maria Joana e também a Maria Aparecida. São os nossos alunos da Escola da Bíblia para Todos. Eu sou o pastor Roberto e nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Quero informar para você que amanhã nós temos Escola da Bíblia para Todos. Temos aula de manhã das 9 às 11, aqui na sede, na Avenida Comendador Santana, 1855. Temos também aula com o professor, pastor Roberto Lima, no Embu Guaçu. É isso mesmo, o pastor Roberto vai com meu filho Paulinho. E às vezes a Sofia, quando quer estudar, vai também. Lá no Embu Guaçu, das 9 às 11 da manhã. E aqui na sede nós temos à tarde também, das 17 horas às 19 horas. Então você não tem desculpa para não estudar. No sábado nós temos 2 horários aqui na sede, das 9 às 11 e das 17 às 19. E lá na cidade do Embu Guaçu, das 9 às 11 com o pastor Roberto Lima, o professor teólogo Roberto Lima. Vamos tocar o louvor e nós vamos voltar com a palavra de Deus. Sofia Lima está aqui na sonoplastia. Coloca um louvor aí para os nossos ouvintes que está conosco ao vivo para todo o Brasil. Vamos tocar o louvor. Eu quero dedicar a você que faz parte dessa programação. Momento EBT. Escola da Bíblia para Todos. Vamos tocar um louvor e nós já voltamos com a palavra de Deus. É o Senhor e me dirigir.
Para o seu louvor, o homem foi criado para louvor e para a glória do nosso Deus. Olha que louvor bonito, temos aqui duas sonoplastas muito inteligentes, só coloca louvor abençoado, louvor inspirado. Agora nós vamos ter que falar com Deus, vem Deus falar com a gente através da sua palavra. Deus fala com nós através da palavra e nós falamos com Deus através da oração. Eu vou fazer uma oração rápida e nós vamos entrar na palavra de Deus. Soberano e eterno Deus, quero te agradecer neste momento, Senhor, aonde iremos falar do poder da tua palavra, da revelação, Senhor, a revelação plena que é a tua palavra, a voz da profecia. Fala conosco, fala com a gente, fala com todos os nossos ouvintes, meu Pai, e que a tua palavra possa fazer efeito em nossa alma, nosso espírito,
para que possamos compreender o teu reino. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. É isso aí, agora nós vamos para a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo 25. Jesus diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisso? Aqui Jesus está falando a respeito da ressurreição. O que é ressurreição? Ressurreição é quando alguém morre e ressuscita. No caso de Lázaro, Lázaro voltou à vida porque Lázaro morreu de novo. Ressurreição é para aqueles que ressuscitam e nunca mais voltam a morrer. Foi no caso de Jesus. Jesus é chamado do primogênito dos mortos, que foi o único a morrer e ressuscitar e não morrer mais, ou seja, receber um corpo glorificado. Ressurreição vai ser no momento que todos receberão um corpo glorificado, que é o tempo que é chamado a ressurreição. Então Jesus está falando assim sobre ressurreição. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Olha que coisa extraordinária. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisso? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está falando a respeito do mundo dos mortos. Quando a pessoa morre, ele vai para o mundo dos mortos. A pessoa, quando morre sem Jesus, ele vai para um lugar chamado Sheol, que é o lugar no mundo dos mortos, é um lugar de sofrimento, que ainda não é o inferno. Não tem ninguém no inferno até agora. Que muitas pessoas vivem falando aí que fulano morreu, foi para o inferno. O inferno será inaugurado ainda. O inferno que é chamado de lago de fogo. Agora, quando as pessoas que morrem sem Cristo vão para um lugar chamado Sheol, que é um lugar de tormento, é um sofrimento, que ainda não é um lago de fogo. Essas pessoas vão ressuscitar para poder receber a sentença, para poder ser lançado no lago de fogo, onde é chamado de a segunda morte. Jesus aqui está falando, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, quem crê, quem morre crendo em Cristo, não morre, vai partir para uma vida eterna. Antes da morte de Cristo e da ressurreição, quem morria sem Deus, vai para um lugar chamado Sheol. Antes da morte de Jesus, quem morria crendo em Deus, ia para um lugar chamado Seio de Abraão. Hoje o Seio de Abraão não tem ninguém mais. É um compartimento onde os mortos morriam, suas almas iriam para um lugar chamado Seio de Abraão. Lembra do rico e Lázaro? Um foi para um lugar de tormento, que é Sheol, que é o mundo dos mortos que parte sem Deus, e o mendigo que partiu e foi para o Seio de Abraão. Então são dois compartimentos. Um chamado de Sheol, que é o mundo dos mortos sem Deus, e o outro é chamado Seio de Abraão. Quem morria crendo em Deus ia para esse lugar chamado Seio de Abraão. E hoje, quem morre com Cristo, para onde vai? Para onde vai quem morre com Cristo? Quem partiu com Cristo? Para onde vai? O que é que a Bíblia nos ensina? Vai para o Seio de Abraão? Claro que não. O Seio de Abraão está vazio, não tem ninguém mais lá. Quem parte com Cristo vai para um lugar chamado Jerusalém Celestial. Está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e aos muitos milhares de anjos. O que é que o escritor de Hebreus está dizendo assim? Mas chegastes ao Monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial. Ou seja, o escritor está dizendo que já chegou nessa cidade. Já chegou, você não está indo, a pessoa quando morre não vai para o Seio de Abraão para depois ir para Jerusalém Celestial. Os que morrem na era da graça, crendo em Cristo, já vai direto para essa cidade chamada Jerusalém Celestial. Quero informar para vocês que existe duas Jerusalém. A Jerusalém terrena e a Jerusalém Celestial.
e vai inaugurar a terceira Jerusalém. Olha que coisa extraordinária. Por isso que é bom estudar. 3 Jerusalém. Por isso que tudo de Deus é 3, né? Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tricotomia, corpo, alma e espírito. Existe 3 Jerusalém. A Jerusalém terrena, que é lá em Israel, a Jerusalém celestial, que nós lemos aqui agora, no capítulo 12 de Hebreus, versículo 22. Mas já chegastes a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, onde existem milhares de anjos. Esta é a segunda Jerusalém. E a terceira Jerusalém está lá em Apocalipse, que é chamada de Nova Jerusalém. Por que nova? Porque ainda não foi inaugurada. Será inaugurada quando todos ressuscitarem, pegar um corpo glorificado, sair lá dessa Jerusalém celestial, que está todo mundo em espírito, e vai receber um corpo e transportado para a Nova Jerusalém. Ou seja, a Jerusalém onde há rios de vidro, muros de ouro, muros de jaspe e as ruas que são de ouro. Olha aí. É a terceira Jerusalém. O mundo dos mortos, quem morreu, Jesus quando morreu, foi lá no seio de Abraão, tirou todos que morreram crendo em Jeová, levou para Jerusalém celestial. E todos que morrem agora, na era da graça, também vai visitar Jerusalém celestial, que não é a Nova Jerusalém. São 3 Jerusalém, a Jerusalém terrena, a celestial que nós lemos agora, e a de Apocalipse, Jerusalém, Nova Jerusalém. Olha que coisa extraordinária. Então no seio de Abraão não tem ninguém. Quem parte vai para Jerusalém celestial, assim como o texto bem claro dizer, mas já chegastes na Nova Jerusalém, ou seja, na Jerusalém, ou seja, não existe tempo para chegar lá. Partiu daqui, vai para Jerusalém celestial. Não é a Nova Jerusalém. Que nem muitos dizem, estamos na Nova Jerusalém. Não. A Nova Jerusalém do Apocalipse é só depois da ressurreição. E Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O poder da vida, a solução para a vida está na pessoa de Jesus. Marta e Maria estavam desesperadas pelo seu irmão Lázaro, que já tinha morrido, adoeceu, mandou um recado para Jesus. Jesus falou que iria despertar, mas Lázaro morre, e aqui já está com 4 dias de morto, o corpo já está em estado de decomposição, todo mundo dizendo, o corpo já cheira mal, e Jesus tranquilo, e Jesus em paz, porque Jesus não se desespera por nada. Ontem nós estudamos aqui que o Supremo Pastor, ele é equilibrado, ele não perde o equilíbrio, ele não fica em desespero. O Lázaro era amigo de Jesus, nem por isso Jesus Cristo ficou desesperado. Claro que Jesus chorou, porque Lázaro era amigo dele, Jesus tem emoções também, e Jesus chorou por causa da incredulidade do povo também, que estava crendo que não haveria ressurreição, que só no último dia, e Jesus falou, eu sou a ressurreição, eu posso ressuscitar Lázaro agora. E Marta falou assim, eu creio, Senhor, que no dia da ressurreição ele há de ressuscitar. E Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu? Precisa crer, meus queridos. Muitos estão mortos em pecados e delitos, precisa ressuscitar espiritualmente. E nós, como cristãos, nós temos que crer no poder da ressurreição. Sonhos destruídos, sonhos mortos. Aqui o sonho de Marta e Maria já estava morto para ela, porque seu irmão já tinha deixado o mundo dos vivos, agora estava visitando o mundo dos mortos. Mas Jesus dá um brado, fala, Lázaro, vem para fora. E o mundo dos mortos, a morte precisa agora devolver Lázaro ao mundo dos vivos. Basta nós crermos para nós termos vida e vida com abundância. O problema é que as pessoas andam em desespero, não conseguem enxergar o caminho da vida, porque não creem. E Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está dizendo assim, Lázaro está morto para vocês, mas para mim não. Para o autor da vida não existe morte. Lázaro vem para fora, ou seja, para quem tem o autor da vida não existe morte. E os crentes muitas vezes desesperados no dia da morte,
morte. Não existe morte para aquele que está com o autor da vida, que é Jesus. Não existe trevas para aquele que está seguindo a luz, que é Jesus. Ele diz: eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Então você também é luz. Você também faz parte da ressurreição. Você tem a vida eterna. Porque Jesus é bem claro que Ele é a ressurreição e Ele também é a vida. Ou seja, Jesus visita o mundo dos mortos, porque Ele é a vida. Quando a vida chega no mundo dos mortos, não existe mais morto. Olha, lembra do vale de ossos secos? Estava um monte de ossos mortos, mas o autor da vida, que é o próprio Deus, pediu para o profeta Ezequiel profetizar sobre os ossos. Ou seja, transmite palavra de vida, porque Deus é a vida. E aqueles ossos se transformou em um grande exército de soldados capacitado para uma guerra. E hoje nós precisamos crer que o autor da vida está em nós, Cristo em nós, esperança da glória. A vida está na igreja de Cristo. Então a igreja tem poder sobre a morte. Jesus não vai vir mais ressuscitar mais morto. A ressurreição, o poder da ressurreição está na igreja de Cristo. Porque a Bíblia chama que a igreja é a igreja de Deus. E se é a igreja de Deus, tem compromisso com Deus, tem os benefícios, tem o poder de Deus nas mãos. É que muitas vezes nós ficamos desesperados e não cremos nesse poder que nós temos. O povo de Deus é o povo mais poderoso do planeta. Não existe soldado mais poderoso a não ser a igreja de Jesus. Você é poderoso, você tem a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha o poder da vida. Você não pode pensar em morte se você segue o autor da vida. Você não pode viver desesperado com medo se o Espírito de Cristo dissipa todo o medo. Olha o que o apóstolo João fala assim, ó. Antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele é a vida, Ele é o poder, Ele é a ressurreição, Ele é o próprio Deus. Então o espírito do medo não pode tomar conta da igreja de Jesus. O povo de Deus, você escolhido, que tem o autor da vida na sua vida, na sua mente, no seu espírito. Jesus, através do Espírito de Cristo, está dentro de você. Então você não tem que temer a nada. Existe 365 vezes a palavra não temas na Bíblia, ou seja, não temas para cada um dia. E por que muitas vezes ficamos com medo? É porque perdemos o foco do autor da vida. Olha o que diz aqui: eu sou a ressurreição e a vida. Ele tem poder sobre a morte e tem poder sobre a vida, porque Ele é a vida, Ele tem o poder nas mãos. Ele falou: é-me dado todo o poder. Ou seja, você é a igreja de Cristo, você também tem o poder nas mãos. Olha o que Jesus falou para os discípulos: se você crer, farás coisas maiores ainda. Jesus está transportando o poder dele sobre o seu povo. Jesus está transferindo esse poder. Jesus está transferindo para a sua igreja esse poder. Se nós crer, nós faremos coisas maiores ainda. Então tudo está no poder da fé, meus queridos. Você só tem vida se você crer. Você só tem saúde se você crer. Você só tem esperança se você crer. Você só tem amor se você crer. Você só tem a palavra da profecia em você se você crer na palavra. Quando você profetizar, o céu se manifesta e a profecia se cumpre. Tudo pelo poder da fé, do crer. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Foi isso que Paulo diz para o carcereiro. O problema é que muita gente deixa de crer. É melhor acreditar nisso aqui que eu estou vendo do que acreditar em um Deus que eu não vejo. Mas Jesus falou: bem-aventurado é aquele que nunca viu, mas creu. Falou para Tomé. E muitas vezes nós somos Tomé. E isso entristece o Espírito Santo de Deus. Olha que Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Ele não é apenas a ressurreição.
Ele é o pão da vida. João 3,35, eu sou o pão da vida. Aquele que tem fome, se comer desse pão, tem vida eterna. O pão da vida, o que é pão, meu querido? É alimento para sustentar o corpo físico. E qual é o pão para alimentar o espírito e a alma? É a palavra de Deus. Precisamos comer da palavra de Deus para poder nós termos alimento para nossa alma. E nós não ficarmos desesperados. Aqui Jesus está falando, se você crê, você, quem crê, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, quem partiu daqui, quem está em Cristo, não morreu, está vivendo melhor ainda. Olha aí meus pastores que partiram. Eu acredito que eles falam assim, meu Deus do céu, se eu soubesse que o céu era tão maravilhoso, eu já tinha vindo para cá no primeiro mês de nascido. Mas a gente tem uma missão aqui, meus queridos. Enquanto estivermos aqui na terra, nós temos uma missão de poder transferir as pessoas para o reino de Deus pelo poder da palavra. É o pão da vida, é o alimento, por isso que você tem que se alimentar desse alimento, comer desse alimento para transferir esse alimento para aqueles que estão com fome, que é a palavra de Deus. As pessoas não necessitam apenas de alimento físico, porque o alimento físico sustenta o corpo, mas a alma precisa de ser alimentada para poder refletir no corpo o poder desse alimento. E muitas vezes ficamos preocupados com comida e com bebida. Aí Jesus vem dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria no Espírito. E o Espírito só vai estar alegre se estiver alimentado com o pão da vida. Quantos crentes cabisbaixo, raquítico, por quê? Anêmico, porque a sua alma está precisando de alimento. Quem é que suporta a fome, irmãos? Quer ver o triste é quando eu estou com fome. Rebeca já até fala, está com fome, porque eu fico triste. Imagine a alma sem o pão da vida, sem a Bíblia, sem a palavra. Imagine o desespero dessa alma. Eu tiro as coisas materiais para refletir no mundo espiritual. Quando a gente fica sem se alimentar, o nosso corpo fica fraco, irmãos. Nossa alma fica abatida, precisando de alimento físico. Imagine o alimento da palavra de Deus. Aí é que a alma entra em desespero e não acredita no poder da ressurreição. Não acredita no poder da vida, porque a alma dela está o quê? Sedenta da palavra de Deus, mas não tem alimento. A alma está fraca, está triste, angustiada. Por isso que diz, eu sou o pão da vida. Precisa se alimentar desse pão. Quer falar alguma coisa, Sofia? Não? Sofia ficou em pé. Olha, o Rafael Fernando está aí ligadinho conosco. Glória a Deus. Jusilene Santos, minha pastora Jusilene. Então Jesus diz assim, ó, eu sou o pão da vida, ou seja, precisa se alimentar com o pão da vida. João 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, vocês precisam de luz. E a luz é a palavra de Deus. Olha o que diz o Salmo, lâmpada para os meus pés e também luz para o meu caminho, ou seja, a alma precisa de pão, que é a palavra. A alma precisa de luz, que também é a palavra. Já viu uma planta sobreviver, pastora Daniela, sem a luz do sol? Não, ela morre. Mesmo assim é eu e você. Se não tivermos a luz, que é a palavra de Deus, ficamos fracos e não produzimos fruto. Nenhuma árvore sobrevive sem a luz do sol. Precisa da luz, porque a luz é que traz vitamina para o corpo. E é a palavra de Deus, que é a luz, que traz vitamina para a nossa alma. E aí nós resplandecemos como astros no mundo, assim como diz Paulo lá na carta aos Filipenses. Mas resplandeceis como astros. Astros é luz, meu querido. Astros é luz, é aquilo que transmite luz. Então Jesus diz que Ele é a luz do mundo. E nós somos o quê? Astros. Está lá nas cartas de Paulo dizendo, para que nós podemos suportar um mundo pervertido, que sejamos como astros no mundo, num mundo pervertido, num mundo cruel. A igreja precisa refletir luz, mas para refletir luz precisa
mergulhar na fonte da luz que é a palavra de Deus. O Salmo é bem claro: lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Se não mergulhar na voz da profecia, que é essa palavra de Deus, nossa alma não tem luz e nós ficamos sem reprodução, sem produzir vida para outras pessoas, porque é a luz que traz vida para a pessoa que não tem. Quando você tem a luz, você tem a vida. A planta faz um jardim lá e não deixa ela tomar sol para ver o que vai acontecer com as flores. Vão morrer tudo. As árvores não vai produzir frutos bons se não tiver luz. Tudo depende da luz. Depende também da água. A planta precisa de água. A palavra de Deus é a fonte. Olha, irmãos, como a palavra de Deus tem uma ilustração tão linda. A água é a palavra. A luz é a palavra. O pão é a palavra. Olha que coisa extraordinária. Jesus é a videira verdadeira. Olha que coisa. E Jesus também é a videira. A palavra é a videira verdadeira. Videira é aquela planta que produz uva. E da uva produz vinho. E vinho é símbolo da alegria. E símbolo do sangue de Cristo, que purifica eu e você de todos os nossos pecados. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é a ressurreição. Jesus é o pão da vida. Jesus é a porta das ovelhas, João 10:7. Jesus é o bom pastor, João 10:11. Jesus é a ressurreição, João 11:25. Jesus Cristo é o pão da vida, João 5:6-36. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, João 14:6. E Jesus é a videira verdadeira, João 15:1. Você quer mais o quê? Jesus está se revelando como a videira. Jesus está se revelando como o caminho, a verdade e a vida. Jesus está se revelando como o sol da justiça. Jesus está se revelando como a luz do mundo. Jesus está se revelando como a ressurreição e a vida. Jesus está se revelando como o bom pastor, o supremo pastor. Jesus se revela como a porta das ovelhas. E Jesus se revela como a luz do mundo. E Jesus se revela como o pão da vida. Então Ele é o nosso suprimento, é Ele que nos completa, é Ele que nos transmite vida e vida eterna. Por isso que ele diz aqui: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. E dito isso, partiu, chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e ele te chama. Olha aí, ó. Marta estava com dúvida. E aí Marta vai lá e chama Maria e diz: o mestre está aqui. O mestre está aqui, irmãos. O autor da ressurreição, o autor da vida está aqui. Para que desespero? E Jesus diz assim: aonde pusestes? E disseram: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, como ele o amava. Alguns deles diziam: não podia ele, quem abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Os judeus estão dizendo: se ele abriu os olhos do cego, fez tantos milagres, por que ele não faz ressuscitar Lázaro? E agora ele está chorando pela perda de Lázaro. Não, Jesus está chorando por causa da incredulidade desse povo. Marta e Maria, Jesus ia para a casa de Marta e Maria para poder falar das Escrituras, e Maria ficava nos pés de Jesus ouvindo os ensinamentos, enquanto Marta ficava desesperada com as coisas para fazer. Muitos crentes estão desesperados com coisas, não estão preocupados com os ensinamentos. Isso aqui é um ensinamento, meus queridos. E eu louvo a Deus que hoje, olha a audiência como está alta, para a glória de Deus. Significa que você está igual Maria, sentado nos pés de Cristo, ouvindo os ensinamentos do Mestre, ouvindo a palavra de Deus. E Jesus diz: aonde colocou ele? Aí Jesus diz assim: me fala onde é que ele está, que eu vou trazer ele de volta. No versículo 39, tirai a pedra.
Irmãos, essa palavra tirar a pedra tem um sentido muito grande. Tem gente que fala assim, olha, Jesus mandou tirar a pedra é porque o coração do povo estava empedrecido, não criam mais. Não tem esse sentido, irmão. Jesus já sabia que o povo era incrédulo mesmo e tal. Esse negócio de tirar a pedra tem um outro sentido. Quando Jesus fala assim, pastora Daniela, para tirar a pedra, ele está dizendo assim, ó, nas coisas humanas, nas coisas terrenas, nós podemos dominar. Tirar a pedra é só usar a força física, juntar 3 ou 4 e tirar a pedra e tira. Agora, visitar o mundo dos mortos, apenas aquele que é o autor da vida tem poder. O problema é que nós queremos que Jesus Cristo trabalhe como mágico, faça tudo por nós e nós não fazemos nada. Nós temos que crer e também nós temos que agir. Jesus falou, tire a pedra. Vocês têm capacidade de pelo menos tirar a pedra, porque no mundo dos mortos sou eu que visito, sou eu que dou ordem. Ou seja, aquilo que está nas nossas mãos, que nós podemos fazer, nós temos que fazer, meus queridos. Fica aí orando para pedir um emprego e não manda currículo e vai atrás não para ver se o emprego chega na sua casa. Não chega coisa nenhuma. É você que tem que agir para tirar a pedra, que significa ação humana. Porque na ação divina, isso é com Cristo. Tirai a pedra. Vamos agir. Vamos orar, vamos crer e vamos agir. Porque aí o mundo espiritual trabalha com o mundo físico. Deus não é mágico para poder fazer mágica e as coisas aparecerem do nada. Eu não acredito nisso. Eu acredito quando o homem trabalha em comunhão com Deus, ora e age, Deus trabalha em cima da ação. Cada ação há uma reação. Aí eu fico em casa orando para Deus abrir porta de emprego e não vou atrás dessas portas. Aí Jesus vai falar assim, ó, vai ficar aí o tempo inteiro esperando e o emprego não vai chegar. Por isso que ele mandou tirar a pedra. Esforço humano, porque na área do mundo espiritual, no mundo dos mortos, isso é com Jesus. É igual o médico, é igual a doença, quando o médico não dá jeito, você vai no médico, toma remédio, gasta dinheiro, não dá jeito. Aí é onde entra o poder sobrenatural de Deus para agir em cima daquela doença que muitas vezes nem tem cura. E até mesmo no mundo dos mortos, quando a pessoa morreu, se você entrar em ação com a sua fé, crendo e agindo, aí o mundo espiritual trabalha em cima disso. Por isso que Jesus falou, tire a pedra, isso aí é esforço humano, isso aí é para vocês. Larga a mão de ser preguiçoso e ficar só orando, achando que eu trabalho como mágico. Não, eu trabalho em comunhão com o homem. O homem trabalha em comunhão com Deus e Deus com o homem. Aí há uma ação divina. A partir de hoje, não fica orando pensando que Deus trabalha com mágica, Deus trabalha com ação. Ora e vai em busca daquilo que você está orando. Eu sonhava em ter uma escola teológica, mas se eu não fosse correr atrás de documentação, de salão, de uma série de coisas, essa escola teológica nunca iria existir. Por quê? Eu ficava só orando e não agia. Aqui Lázaro só voltou depois que as pessoas foi lá e tirou a pedra. E Jesus dá um brado, Lázaro, meu amigo, venha para fora. Ou seja, morte, solta, meu amigo, que sobre você eu tenho poder. Sobre o mundo dos mortos, sobre o mundo dos vivos, sobre as coisas físicas e humanas também. Ele também tem poder. Mas no mundo físico nós que temos que agir. Que no mundo espiritual é o nosso Deus Todo-Poderoso que age. Que Deus te abençoe. Isso aqui foi um estudo, foi baseado num estudo teológico, falando do poder da ressurreição. Jesus é o pão, Ele é a videira, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o sol da justiça, Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é tudo, irmãos. Tudo está sob o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é também a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor, Ele é a luz do mundo. E que Deus te abençoe. Esta foi a palavra de Deus para o teu coração. Quem está aí, Sofia? Quem está aí, Rebeca? Tem muita gente aí, ó. Fátima Souza.
Olha que coisa boa, nossa irmã Fátima. Precisamos fazer a nossa parte, não achar que Deus é obrigado a fazer tudo. Olha a nossa irmã Fátima pregando. É isso mesmo, irmã Fátima. Deus trabalha em comunhão com o homem. Quando o homem age, Deus entra em ação. Deus não trabalha com mágica, como muitos crentes pensam. E ela diz assim, ó, façamos a nossa parte e Ele nos ajudará. Olha isso mesmo, tá vendo? Ela entendeu a mensagem. Por isso que Jesus mandou tirar a pedra, porque isso é um esforço humano. Mas para visitar o mundo dos mortos era com Jesus. Olha o Rafael Fernando, Jesus é tudo, oh glória! Rebeca Santos, pastora Juscelene, Valente de Davi, alô pastor Renildo. Olha a nossa pastora Fátima Souza, tá aí cheia da graça. Pastora Juscelene é forte, viu? É isso mesmo, minha pastora. Pastora Juscelene, você está convidada a vir trazer uma mensagem aqui nos nossos estúdios. A senhora passou 8 anos me assistindo no canal de TV, estudou comigo mais de 1 ano na escola teológica, agora a senhora tem que pregar aqui na nossa rádio. Todos vocês estão convidados a vir trazer a mensagem. Minha pastora Juscelene, que Deus te abençoe, pastora. É o Momento EBT e nós estamos ao vivo para todo o Brasil. E nós vamos ficando por aqui, que Deus abençoe. E amanhã é sábado, amanhã tem escola teológica de manhã, de tarde, tem estudo, tem um monte de coisa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmã Fátima de Souza, Deus te abençoe.